bom dia. Eu vou falar um pouco sobre a difração do elétron. Esse trabalho aqui é uma atividade da disciplina de Física Contemporânea, do mestrado nacional profissional em Ensino de Física, Polo 56, UVA e FCE. Eu sou o aluno Wilton Souza Sampaio e vamos lá. Primeiro é importante falar do contexto histórico. Antes que se pensasse em ondas de matéria, alguns físicos propuseram que a luz era quantizada. Como assim, Que a luz poderia ser tratada, além de como uma onda eletromagnética, também como pequenos pacotes de energia chamadas de quanta, ou fótons, como chamamos hoje. Então, esses fótons são partículas, que não possuem massa de repouso. Estão sempre viajando à velocidade máxima permitida pelo meio em que se encontram. Por exemplo, no vácuo, esses fótons viajam a aproximadamente 300 mil km por segundo. Então, isso nos diz que as ondas possuem um comportamento de partícula. E mais tarde, depois que o Einstein, o Planck e alguns outros grandes físicos se debruçaram sobre estudos dos fótons, das partículas de onda, um cara chamado Louis de Broglie propôs o seguinte: se as ondas possuem comportamento de partícula, as partículas podem também possuir comportamento de onda. Então, o de Broglie apelou para a simetria da natureza, Já que a radiação, possui comportamento de partícula, é possível que as partículas venham a possuir também comportamento de onda, E, lógico, hoje a gente já sabe que isso é aceito. Dizer que é verdade também é uma palavra muito pesada, Pela nossa física, pelo entendimento que temos, nós sabemos que é aceito. Que tem vários experimentos que mostram que isso faz sentido. E que existe realmente essa simetria, A simetria é de que as ondas e partículas se propagam, como onda e são emitidas ou recebidas por uma superfície na forma de partículas. Por exemplo, se por algum motivo o metal ejeta, um elétron, esse elétron sai como uma partícula, Foi um grãozinho do metal que saiu dele. Foi um pedaço quantizado. Não foi só metade ou um terço do elétron, mas um elétron todo. Porém, quando ele sai do metal e vai para outra superfície, para outro corpo, durante o trajeto, o comportamento dele é de uma onda, Porque durante o trajeto, ele vai participar de fenômenos que são próprios de onda. Da mesma forma, o elétron. Aliás, da mesma forma, o fóton, Quando o fóton está se propagando, nós entendemos ele como uma onda, porque ele participa de fenômenos, realiza fenômenos que são próprios de ondas, Fica aqui até uma reflexão interessante de que por que demoramos tanto tempo para entender isso do fóton, Porque geralmente nós estamos estudando a propagação dos fótons. Os fótons estão sempre se propagando, Isso é uma característica da luz. Então, talvez por isso que tenhamos demorado tanto a perceber o comportamento corpuscular dos fótons. Então, de Broglie apelou para essa simetria e aparentemente estava correto, Só que não bastava dizer isso, Ele fez uma tese de doutorado
E na tese dele, ele chegou a essa expressão aqui, né? O postulado de de Broglie, que diz que o lambda, que é o comprimento de onda da partícula, é igual à constante de Planck dividido pelo seu momento linear. Então, o que essa equação significa, né? O momento linear indica que a partícula está se movendo a uma determinada velocidade. Estamos falando de partículas materiais, né? Então, elas possuem massa de repouso. Então, ele propôs que assim se acharia o comprimento de onda daquela partícula. E de onde ele saiu, né, para chegar nessa expressão? Bom, ele partiu das ideias do Planck e Einstein, né? O Planck já tinha chegado à expressão de que a energia de um oscilador quântico, de um oscilador harmônico quântico, é igual a constante de Planck vezes a sua frequência de oscilação. Então, depois o Einstein reforçou isso, né? Disse que um fóton de uma onda eletromagnética com determinada frequência possuía aquela energia, né? Cada fóton possuía aquela quantidade de energia. Então, partindo das ideias do Planck e do Einstein, o de Broglie chegou nessa expressão aqui, que não é difícil de demonstrar, mas fica como exercício para quem queira, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo que vai nos dar uma informação interessante, certo? Porque falar uma coisa é fácil, né? Mas mostrar se isso é verdade, aí já é outros 500. O exemplo é o seguinte: calcule o comprimento de onda, esqueci de colocar. Calcule o comprimento de onda de um elétron acelerado por um potencial de 25 kV. Então, o elétron está submetido a esse potencial. A gente sabe que pela conservação de energia, né, esse potencial vai oferecer ao elétron uma certa velocidade. E isso nós estamos falando de termos clássicos, né? A velocidade só faz sentido, né, em termos clássicos. Então, olha só que interessante, né? A mecânica quântica, apesar de ser totalmente diferente da física clássica, ela é comprovada através de medições clássicas, né? Então, primeiramente, vamos considerar que o momento da partícula, estamos falando de uma situação não relativística, né? O elétron a baixas velocidades. O momento de uma partícula é igual a raiz quadrada de 2 vezes a sua massa vezes a energia cinética. Essa aqui é a energia cinética, energia de sua velocidade. A massa do elétron é de 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Estou usando valores aproximados. A energia cinética do elétron nessa situação é o seguinte, né? Vai ser 25 kV, né? Só que para transformar isso em joule, eu vou multiplicar 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 25.000 volts, né? Que é 25 kilovolts. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 15 joule. Essa vai ser a energia cinética. Já temos a massa, então já podemos calcular o momento linear da partícula. Outra informação relevante é a constante de Planck, o H. A constante de Planck é igual a 6,32 vezes 10 a menos 34 joule segundo. Então, de posse dessas informações, nós já podemos calcular o lambda da partícula. Então, o comprimento de onda vai ser igual ao H, né, 6,62 vezes 10 a menos 34, dividido pela raiz quadrada de 2m vezes E. E aqui embaixo estão as informações, né? Isso vai dar aproximadamente igual a 7,75 vezes 10 a menos 10 metros. Então, o comprimento de onda de uma partícula nessa situação é esse, né? Da ordem de 10 a menos 10 metros. E 10 a menos 10 é um angstrom, né? O angstrom é uma medida de comprimento de onda associada ao raio-x, né? Essa era a informação interessante que eu queria aqui, que o comprimento de onda de um elétron
a baixas velocidades é compatível com o comprimento de onda do raio-x, das ondas de raio-x. Então, surgiu aqui um insight nas ideias, na cabeça de alguns físicos, que faz muito sentido. Já que o comprimento de onda dos elétrons, nessa situação, é da ordem de grandeza do raio-x, e nós já sabemos como estudar a difração do raio-x, por que não usar o método de difratar raio-x para produzir a difração, para observar a difração do elétron também, né? Por que não tentar isso? E foi exatamente o que foi feito, né? Para iniciar, eu vou explicar um pouco aqui de como é que funciona, de como é que se estuda a difração de raio-x. O raio-x é uma onda eletromagnética de comprimento muito pequeno, né? E dificilmente nós conseguimos produzir fendas, buracos tão pequenos quanto a ordem de grandeza do raio-x. Lembrando que para a gente produzir a difração, precisamos de buracos que sejam da ordem de grandeza do comprimento de onda daquela onda. E produzir esses materiais é difícil. Então, na época que se começou a estudar raio-x, né, pensou-se nos cristais. Os cristais têm propriedades interessantes, né? Eles são muito bem, a estrutura do cristal é muito bem organizada, né? Os átomos ficam alinhados de forma quase perfeita quando comparada a outros materiais como, sei lá, o vidro, metais, água, por exemplo, né? Onde os átomos ficam totalmente bagunçados. Nos cristais, os átomos ficam, do ponto de vista clássico, né, praticamente em posições fixas, né? Então, no cristal existem, né, classicamente falando, na visão clássica, né, lembrando que isso aqui, no contexto da mecânica quântica, as coisas que eu vou falar aqui não vão fazer muito sentido, mas classicamente falando, nós podemos entender que o cristal ele é formado por várias redes cristalinas, né, por vários planos de átomos. Então é como se eu construísse um plano de átomos muito bem alinhados, depois outro plano e fosse colocando esses planos de átomos um em cima do outro, né? E assim se constrói o cristal na perspectiva clássica. E aqui, né, nós temos uma visão bidimensional de dois planos de átomos de um cristal. Aqui em cima nós temos um plano, os átomos muito bem alinhados, embaixo tem outro plano. E assim, existem infinitos planos. Lembrando que esses planos aqui eles estão perfeitamente horizontais, certo? Mas nós podemos pegar e colocar outro plano assim na diagonal, ó. Vai funcionar também, certo? Então, isso aí exige um estudo um pouco mais aprofundado que não foge do escopo dessa apresentação. Então, o que há de interessante, né, nesses planos que formam os cristais? O que há de interessante é que a distância entre os planos é muito pequena, da ordem de grandeza de angstroms, de 10 a menos 10 metros. Olha só, né? Então, já que a distância entre os planos é dessa ordem de grandeza, poderia ser, né, que se eu jogasse raio-x esses cristais, o que saísse deles fosse raios, como é que eu posso dizer, fosse ondas interferindo uma nas outras, né? Já que existem buracos no meio desses cristais que são tão pequenos. Então, se pensou no seguinte, né? Se eu colocar os dois planos de um cristal assim e fazer os raios-x incidirem sobre os cristais, né? Digamos que o primeiro raio reflete no primeiro plano, ok? E o segundo raio reflete aqui no segundo plano, no plano de baixo. Então, a distância... Lembrando que quando a gente fala em interferência de ondas, né, a gente precisa parear, né, classicamente falando, a gente pareia duas ondas, né, coloca uma ao lado da outra,
E aí quando uma onda tem uma diferença de fase em relação à outra, quando a gente mistura, soma essas ondas, vai dar uma onda diferente, que vai ser o resultado da interferência, né? Caso como é que eu posso dizer? Caso o pico, aliás, caso a crista de uma onda coincida com o vale da outra, a interferência vai ser totalmente destrutiva, né? Porque elas vão se somar e vai dar zero, se as ondas tiverem a mesma amplitude, né? Então, vai somar e vai dar zero, certo? Se a crista de uma onda se somar com a crista de outra, então a interferência vai ser construtiva máxima, né? Então, no caso aqui, ó, nós temos o raio saindo do primeiro plano, sendo refletido, e o raio sendo refletido pelo segundo plano. Perceba que, bem aqui embaixo, ó, se eu colocar uma reta paralela, aliás, uma reta transversal, cortando essas duas, perfeitamente transversal, cortando esses dois raios, né? Eles vão viajando, 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 e quando chega bem aqui, ó, o primeiro raio lá reflete, só que o segundo raio continua viajando, ó, antes de ser refletido. Então houve aqui uma mudança de fase, ó. Esse espaçozinho aqui representa uma mudança de fase, porque a onda está atrasada em relação à outra. Quando ela sair daqui, ela vai estar meio que atrasada. Então essa daqui já saiu. Só que elas vão se reencontrar onde de novo? Apenas nesse ponto aqui, ó. É aqui que as ondas vão se reencontrar. Então, antes de se encontrar, ainda tem esse outro atrasozinho aqui do outro lado. Então, esse pequeno atraso aqui é que vai causar a interferência entre as ondas. Porque quando a onda chegar bem aqui, né, elas podem estar defasadas, podem estar em fases diferentes. Então, considerando que esse aqui é o ângulo, né, de reflexão, lembrando que a gente está falando de difração, mas o que acontece aqui é uma reflexão, né? Então, considerando esse ângulo aqui como sendo o ângulo de incidência, né, o mesmo ângulo como sendo o ângulo de reflexão, esse ângulo é equivalente a esse aqui de dentro, certo? Portanto, esse primeiro atraso aqui é igual, considerando que a distância entre os planos é d, da ordem de Angstrom, né? Esse primeiro atraso aqui vai ser d vezes o seno de θ. E esse segundo atraso aqui também vai ser d vezes o seno de θ. Então, o atraso total, eu vou chamar de ΔL, vai ser igual a 2d seno θ. Então, essa aqui é a expressão, esse ΔL aqui é o atraso, né, em espaço de uma onda em relação à outra. E lembrando que, se uma onda atrasar um comprimento de onda inteiro, né, vai ser como se ela não tivesse atrasado nada, porque digamos que ela atrasou um comprimento de onda inteiro, né, a crista de uma onda atrasou em relação a outra um comprimento de onda inteiro. Quando ela chegar lá no outro ponto de encontro, que é bem aqui, né, as ondas vão estar em fase novamente, então a interferência vai continuar sendo construtiva. Portanto, se ela atrasar n lambda, né, comprimentos inteiros de onda, nós vamos ter pontos construtivos de interferência. Então, esse n lambda aqui, esses n inteiro de lambda, vão nos dar ângulos específicos, né? Não é qualquer ângulo que vai dar esses ângulos, certo? Então, essa aqui é a fórmula para estudar a reflexão de Bragg, ok? A difração de raios X. Então, que tal usar essa mesma forma para estudar a difração de elétrons, né? Foi aí que surgiu o experimento de Davidson e Germer, em 1927. Esse aparelhozinho que eles montaram, né, esse aqui é o circuito, né? Com aqui algumas baterias, aqui outra bateria. Então, aqui nós temos um resistor, um mecanismo de resistência variável, né, que daria para eles a DDP que eles necessitassem. E aqui, isso que parece um indutor, na verdade é um canhão de elétrons.
né? Eles aqueciam o metal e aí esse metal ejetava elétrons. Os elétrons caíam num campo elétrico, né, que fazia eles acelerarem e batiam nessa superfície aqui que é um cristal, ok? Então, quando os elétrons incidiam sobre o metal, eles eram refletidos, né? Se a gente tratar ele aqui como raios de luz, vamos dizer assim, como se fosse raios X, eles batiam aqui e eram refletidos, certo? E o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido é θ, nesse caso aqui. É diferente do θ anterior, porque no θ anterior é como se o θ ficasse bem aqui, né? Ó, de um raio incidente para um raio refletido, certo? Por causa dessa confusão, eu vou reescrever aqui a fórmula. Que o n lambda é igual a 2d seno φ. Né? E o que é esse φ? O φ é igual a 1 meio de 180 menos θ, né? Um cálculozinho, trigonometria básica, né? Então, vou usar aqui, certo? Então, se eles soubessem o ângulo θ que o elétron foi refletido, e se fosse um máximo, né? Um máximo, sabendo qual máximo foi, então, eles tinham que saber qual máximo era, podia ser o primeiro, né, o mais intenso, tinham que saber qual o ângulo que o elétron foi refletido e tinham que saber o d, que é a distância entre os planos do cristal. Então pegaram algum cristal com o d já conhecido e fizeram a experiência com os elétrons. Eles fizeram o seguinte, ó, aqui no gráfico da direita, ó, usando a energia de 54 eletronvolts, né, eles conseguiram um pico aqui, ó, de sinal, de intensidade dos elétrons batendo lá no detector. O pico, o primeiro máximo, né, a interferência construtiva máxima foi em 50 graus, né, um ângulo de 50 graus. Então eles já sabiam o grau, já sabiam o ângulo, sabiam a energia, né, do elétron. Com isso aqui também dá para calcular a velocidade, né? Sabiam o ângulo, sabiam qual era o pico, né, que era o de número 1, o mais intenso, e sabiam também o D, né, eles pegaram um cristal de níquel conhecido. Então, sabendo o D, sabendo o N, sabendo o φ, agora é só calcular. Colocando na fórmula de Bragg, o lambda que eles calcularam foi aqui na direita, né, ó, 1,65 angstrom, foi o comprimento de onda que eles encontraram usando a interferência, né? A difração de elétrons. E pelo método de de Broglie, eles calcularam também o momento daquele elétron, eles já sabiam energia. Calcularam o momento daquele elétron, sabiam a massa, sabiam a diferença, sabiam o H, né? E aí encontraram também 1,65 angstrom. Então, comparando os métodos, a hipótese de de Broglie é compatível com a experiência. Portanto, aqui se comprovou a hipótese de de Broglie através da difração de Bragg, né? Do método de Bragg. Difrataram elétrons. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E houve outros físicos que realizaram também experimentos, depois fizeram difração de nêutrons, né? Fizeram difração de hidrogênio, de hélio, de partículas, né? Grandes, de átomos inteiros. Então, gente, está mais que comprovado, né? Que a matéria realmente tem um comportamento ondular. E é isso, né? Assim foi comprovado a ideia. Então, apresentar aqui algumas referências, né? O livro-texto que eu usei foi o do Resnick Iceberg, Física Quântica, Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas, o livro que eu sempre utilizo, e alguns links da internet, né? De onde eu me inspirei. Então, essa foi a apresentação. Muito obrigado.